Não esperar ninguém não hoje. Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar com os determinantes aplicado na resolução de exercícios com áreas, tá? Então a gente vai utilizar a geometria analítica, que é a geometria que trabalha com o plano cartesiano em coordenadas algébricas e aplicar a definição de determinante que a gente aprendeu na parte de sistemas de equações lineares, tá? Para resolver eles, mas agora é para resolver o problema de áreas, tá? Vamos começar pela questão 1. A questão 1 aqui diz o seguinte: ó, calcule a área desse triângulo em centímetros cúbicos utilizando a geometria analítica. Então, basicamente, aqui nós vamos observar o seguinte: ó, o ponto A é o ponto 0, 0, o ponto B é o ponto 4 no x e 0 no y, e o ponto C, ó, é o ponto 2, 3, tá? Sempre seguindo a ordem do par ordenado x, y. Então, o ponto é o ponto 2, 3. Bom, depois que eu sei quais são os três pontos, eu pego e calculo o determinante da matriz, ó. Então, eu venho aqui, coloco o ponto A, depois eu venho aqui e coloco o ponto B, depois eu venho e coloco o ponto C. Bom, para fechar a matriz, eu venho aqui na terceira coluna e coloco todo mundo igual a 1. Como a gente aprendeu, né? Eu ensinei para vocês que é interessante a gente repetir a primeira e a segunda coluna aqui, ó. Aí, a partir disso, a gente calcula o determinante, certo? Então, nós vamos primeiro usar as três diagonais principais, né? Essas três aqui. Essa, essa e essa, somando. Então, vamos lá somar. Então, significa dizer aqui que o determinante dessa matriz vai ser 0 mais 0 mais 12, né? 4 vezes 3, 12. E agora, os três determinantes subtraindo. Na subtração, a gente vai pegar esse e esse. Bom, o primeiro vai dar 0, o segundo vai dar 0, e graças a Deus o terceiro também vai dar 0. Todo mundo vai dar 0 aqui, portanto, o determinante dessa matriz é 12. Só que aí a questão não acabou ainda, tá? Logo, como que fica a área? A área ela é definida como sendo o módulo determinante dividido por 2. O módulo é só porque a área tem que ser positiva e o determinante pode ser que ele dê negativo, tá? Nesse caso não deu positivo. Então a gente só substitui 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros cúbicos, tá? Bom, feito isso, a gente chegou aí ao final da questão. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos para questão 2, ó. Questão 2, todas essas questões que eu peguei aqui tá no site Mundo da Educação do UOL, caso alguém queira ver lá. Bom, a terceira questão diz o seguinte: calcular a área do triângulo cujos os vértices são esses aqui. Nessa aqui não tem o desenho bonitinho igual essa, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com o desenho. A gente já tem o A, B e C. Então, vamos começar calculando o determinante da nossa matriz. Vamos escrever primeiro o ponto A, 2, 4, o ponto B, 3, 8, e o ponto C, menos 2, 5. Aí a gente completa a terceira coluna com 1. Para facilitar o cálculo, nós colocamos aqui o 2 e o 4, 3 e o 8, né? Sempre repetindo a primeira e a segunda coluna. Bom, fizemos aí. Agora é só calcular o determinante. Vamos fazer as três diagonais principais, ó. Multiplicação dessa aqui, 16, mais multiplicação dessa, 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais a multiplicação dessa terceira, ó. 3 vezes 5, 15. Menos, agora a gente vai fazer as três diagonais secundárias.
2 vezes 8, 16. Com esse menos aqui vai ficar menos 16. Menos, né? Continuando menos. 5 vezes 2, 10. E menos 3 vezes 12, 3 vezes 4, 12. Bom, pronto. Agora é só resolver essa continha. Vamos lá. Então, fazendo o cálculo aqui, eu vou usar uma calculadora aqui, tá? Só para facilitar logo, fazer rápido. É 16 menos 8, mais 15, mais 16, né? Porque menos com menos vai dar mais. Menos 10, menos 12. Aí o resultado vai dar 17. Logo, depois do cálculo determinante, eu venho e substituo na fórmula da área. A área ela é igual ao módulo do determinante dividido por 2. E aí, substituindo, fica 17 dividido por 2. Caso você queira deixar na forma de decimal, fica 8,5, né, centímetros cúbicos. Ó, centímetros quadrados, né? Que é a área. Só um detalhe importante aqui. Ele pediu para calcular em centímetros cúbicos e nessa hora eu nem percebi. Gente, a área não é centímetros cúbicos, tá? A área é centímetros quadrados. Opa, escrevi de novo. A área é centímetros quadrados. Então, cometi uma gafe aqui e a questão tá errada aqui no enunciado, tá? Que a área tem que ser em centímetros quadrados. Kennedy, Sim? eu volto naquela outra questão, na questão 2, eu acabei me perdendo. Tipo assim, ele dá a informação A, B e C, mas tipo assim, como que o senhor montou essa tabelinha aí? Ó, a matriz é montada assim, ó. Ponto A, B e C. Porque quando a gente estudou lá no setor B de matemática da apostila, a gente havia definido o seguinte: dado um conjunto de pontos para calcular a área do triângulo, de triângulos que são representados por pontos no plano cartesiano, nós utilizamos então a geometria analítica para calcular esses determinantes para depois calcular a área, tá? Então, basicamente, né, os matemáticos mostraram para a gente, né, que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos 3 pontos, né? Ó, deixa eu, deixa eu refazer aqui o eixo, que tem uma parte negativa aqui. Então, bom, esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Então, nós temos, ó, o ponto 2, 4, ó, vamos supor que aqui seja o 2 e que esse aqui seja o 4. O ponto 3, 8, então 3, e aqui em cima o 8. E aí a gente junta esses pontos e vai marcando eles, ó. Esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A. E o ponto C é o ponto menos 2, 5. Isso aqui vai formar um triângulo, ó. Vai formar esse triângulo aqui. Então, a definição diz pra gente o seguinte, ó, que a área desse triângulo pode ser calculada quando eu pego, ó, os pontos deles, ponto A, B e C. Na verdade, a ordem dos pontos não vai importar no resultado, tá? Você poderia colocar B, C e A. C, A, B ou C, B, A. A ordem dos pontos não vai influenciar no resultado. Com certeza influencia no resultado do determinante, tá? O que modifica é, se eu troco a ordem dos pontos, o resultado pode ser que saia negativo, porque você vai mudar a ordem aí. Mas isso não vai impactar no resultado final, porque lembre-se que a fórmula tem um módulo. Então, a única coisa que muda quando você troca a ordem dos pontos aqui é o sinal do resultado. Pode ser, vai sair positivo ou negativo, tá? E aí o que acontece? Essa coluna aqui que a gente preenche de 1 é só para que a minha matriz fique quadrada, tá? 3 por 3, e aí eu possa calcular o determinante. Porque se eu uso só os pontos, não tem como calcular o determinante, tá? E aí os matemáticos provaram que a área desse triângulo fica igual a esse pontinho aqui, tá? Da mesma forma que a gente usou aqui, ó. Ponto A, B e C.
utilizando aqui o determinante. Bom, deixa eu mostrar com vocês. Ó. Se nós fôssemos sem ser usar a geometria, ó, concorda comigo que a base desse triângulo é 4 e que a altura ó, é 3, ó, 3 de altura? Então, por exemplo, a área desse triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Ó. Ou seja, a base é 4, a altura é 3, dividido por 2. Ó. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, tá? Veja que a gente calculou usando determinante porque ele pediu para a gente usar a geometria analítica, que é a geometria baseada nessas informações com pontos, com o plano cartesiano, essa ambiguidade aí. A gente poderia ter calculado direto, como vocês viram aqui, que seria bem mais fácil, né? Mas como ele pediu geometria analítica, usamos daquela forma. Aqui também dá para calcular, só que nesse caso aqui fica difícil a gente determinar a base e a altura, tá? A base nem tanto, mas a altura fica mais difícil da gente determinar, nesse caso aqui. Porque a base é só você calcular a distância do ponto, se esse aqui é o A e esse aqui é o C, do ponto A até o ponto C, essa é a base. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que a altura é de A para B, porque eu teria que garantir que esse ângulo aqui é de 90 graus. Dá para a gente calcular esse ângulo, mas não no nível básico, tá? Não no ensino médio. Sim, com a geometria já do nível superior, que a gente aprende o seguinte, ó, que o lado AB, por exemplo, vezes o lado AC, isso aqui é dividido pelo módulo, né, que é a distância entre eles, é igual ao cosseno do ângulo entre eles aqui, ó. No caso aqui, o ângulo aqui seria o ângulo A, tá? O ângulo dado em A. Mas assim, isso aí já no nível superior, na geometria analítica do nível superior, que a gente estuda em matemática, ou em física, ou nas engenharias. Tá? No nível médio, a gente não faz assim, a gente só usa o determinante mesmo. Ó, vamos pegar, por exemplo, a questão 4, 3. Ó. Dados pontos A e B, qual deve ser a coordenada do ponto C para que a área do triângulo com vértices ABC, né, seja igual a 45. Bom, essa questão é diferente e legal pelo seguinte: ela nos dá o valor do resultado e pede para a gente calcular uma das coordenadas. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Nós vamos calcular isso aqui, ó. Vamos pegar Vamos primeiro calcular, claro, o determinante, colocando o ponto A, que é o ponto U1, depois o ponto B, que é o ponto 10, 10, e depois colocando o ponto C, que é o ponto 10, Y, tá? Acrescentamos 1 à terceira coluna e, para finalizar, a gente repete a primeira e a segunda coluna. E aí nós vamos fazer o cálculo com esses valores aqui. Lembrando que tudo isso daqui tem que dar 45, só que eu só vou colocar 45 no final da conta em si, tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro determinante, ó, primeira diagonal 10, mais segunda diagonal 10, mais terceira diagonal 10y. Agora vamos subtrair, ó. Menos 100, menos y, menos 10. Tá? As três primeiras diagonais que são desse lado aqui, positivas, e as três secundárias negativas, tá? Bom, aqui a gente pode cortar um desse 10 com esse 10 aqui. 10y com y vai ficar 9y. 10 menos 100 vai ficar menos 90. Acabou a questão? Não, tá? Agora o que a gente precisa fazer? Ó? A gente calculou o determinante, agora a gente sabe que a área é o módulo do determinante dividido por 2, tá? Isso significa dizer que o módulo do determinante, pessoal, é 2 vezes a área, né? Se a gente multiplicar cruzado. Só que quanto que deu a área? 45. Ou seja, o módulo determinante, em vez de ser 45, vai ser 90, tá? E por que 90? Porque foi 2 vezes a área. Então, o dobro da área vai dar esse resultado aqui. Bom, a gente sabe uma parte importante, né? Que o determinante, nesse caso aqui, ele tem que ser positivo. Por isso, do módulo. Então, a gente vai pegar esse valorzinho aqui, 9y menos 90. Isso aqui é igual a 90. Quando a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio
o cálculo do determinante de módulo, a gente viu que tem duas soluções, ó. Ou 9y menos 90 é igual a 90 positivo, ou 9y menos 90 é igual a menos 90, tá? Ah, esse de baixo não vai servir, porque quando eu passo menos 90 para o outro lado, ele vai vir positivo. E aí menos 90 com mais 90 vai dar zero. Então, o determinante seria zero, né? O determinante não, a área seria zero. E aí, só para constar aqui, vai ficar 9y igual a 90 mais 9, mais 90, desculpa. Então, 9y é igual a 180. Passando 9 dividindo, nós temos que o y, então, tem que ser igual a 20, tá? Então, para que esse determinante aqui gere uma área igual a 45, a gente precisa que o y, a coordenada y do ponto C, seja o valor 20, tá? Tranquilo. Então, tipo assim, essa questão que o senhor fala para adicionar 1 e deixar a matriz quadrática, isso daí eu posso definir como padrão para usar em qualquer questão envolvendo matriz e determinante? Sim. Sempre. Tá? Tranquilo, então. Quando for matriz, quando for determinantes para calcular a área, tá? Certo. Agora, se você tem o conteúdo de determinante para resolver sistemas, que era aquele que a gente aprendeu, assim, ó, dado um sistema, você tem lá x mais y igual a 1, x menos y igual a 2. Aí a gente montava a matriz lá, 1, 1, 1, 1 menos 1, 2. Aí você não precisa acrescentar nada, tá? Aqui você resolve usando outras técnicas que a gente aprendeu lá no segundo ano, tá? Tem até vídeo lá no canal que eu dei aula esse ano para o pessoal do segundo ano também desse conteúdo. Bom, e aí para finalizar agora, né, a gente vai ter uma questão bem parecida com a anterior, ó. A gente tem um ponto A e o ponto B com coordenadas x e o ponto C. E aí a área desse triângulo, né, formado por eles é igual a 3. Então a questão é bem parecida. A única diferença aí é que vai ter duas letras, mas são a mesma letra, então né, não vai ser tão difícil de calcular. Ó. Então é só você colocar os 3 pontos e acrescentar um na coluna, repetir a primeira e a segunda coluna e pronto. Calcular o determinante. Ó. Primeira diagonal vai dar 2x, mais a segunda diagonal vai dar 4, mais a terceira diagonal 2x, menos 8, 2x, menos x. Agora é só resolver. Esse 2x com esse 2x corta. Fica só 2x menos x que dá x. 4 menos 8 vai dar menos 4. E aí ela diz que o determinante tem que ser igual a 3. Ó. Então, se o determinante tem que ser igual a 3 aí é só substituir na fórmula. A área é igual ao módulo determinante dividido por 2. Ou seja, a área tem que valer 3. O determinante é x menos 4 dividido por 2. Se eu multiplico cruzado, o resultado fica x menos 4 igual a 6. E aí, novamente, x menos 4 é igual a 6, ou x menos 4 é igual a menos 6. Esse caso aqui não serve por causa que está negativo, tá? Então tem que ser esse daqui, ó. Passo 4 para o outro lado. 6 mais 4, 10. Então, isso significa dizer que o x para essa questão vale 10. E aí fica a critério de vocês entender o seguinte, que para calcular então a área, a gente parte do pressuposto, tá? Que a área tem que ser positiva. Observe que as duas últimas questões que a gente fez, elas tratam a área como sendo objeto de sempre valor positivo, tá? Sempre. Então, quando aparecer essas questões que você tem que dividir em duas soluções, você tem que observar se as duas vão dar positivo. Essa de baixo aqui vai dar negativo, por isso que ela não serve. Mas caso fosse assim, ó, x menos 10
igual a menos 6, também vai dar o resultado positivo, ó, menos 6 mais 10, ou seja, o x seria igual a 4. Tá? Então, nós teríamos duas soluções, o x igual a 10 e o x igual a 4, tá? Então, fica a dica aí. Tá? Se tiver um número que vai dar positivo, tem duas soluções. Nesses dois exemplos que a gente fez aqui, um vai dar 0 e o outro vai dar 10. Se tivesse dado 0 aqui, pessoal, isso significa dizer que o ponto A, o ponto B e o ponto C estariam na mesma linha. Então não ia formar um triângulo, tá? Ia ser só uma reta. Bom, então essa foi nossa aula de hoje. Vou interromper a gravação aqui e fazer a chamada.